Olá pessoal, eu vou demonstrar nessa postagem como utilizar o PROC-V via VBA para a gente poder estar fazendo um validador utilizando as funções internas do VBA. É um recurso que eu utilizo muito, eu criei vários validadores com essa funcionalidade e basicamente a gente precisa ter uma planilha de PROC-V, uma planilha de origem, uma planilha com os dados de destino. Vamos lá agora então para o VBA. Eu já deixei um código pronto para adiantar um pouco aqui o vídeo. Então eu vou estar comentando o código agora nesse momento e vou começar aqui a explicar o código tirando o comentário de cada linha, né? Essas duas primeiras linhas é onde eu declaro a variável de objeto que representam as planilhas, a planilha principal que está os dados e a planilha de origem que está a regra. Aqui embaixo eu já vou setar essas variáveis, carregando elas como se fosse a planilha principal e a planilha de regra. Sempre que eu carrego, eu gosto de estar descarregando a variável logo abaixo no código, para poder ficar um código clean, não ficar pesado na memória, então não deixar a variável solta. Agora eu vou declarar também as variáveis para o PROC-V, né, para o VLOOKUP. Primeiro eu vou declarar a variável diária, que é a variável onde eu vou buscar as informações do PROC-V, que é um range, um objeto range. Vou carregar e também vou descarregá-la, assim como os objetos de planilha no final do código. Essa variável diária, eu vou estar utilizando ela dentro do PROC-V. Essa variável y, que eu estou declarando aqui agora, ela vai representar a última linha preenchida da planilha, aonde eu vou fazer o laço de repetição para cada item das linhas preenchidas. Eu estou pegando aqui a última linha, vou dar um F5 aqui, né, para poder ir até a célula que eu estou falando. É como se eu estivesse nessa linha, nessa posição, apertasse a tecla END e a tecla para cima. Isso ele vai parar na linha 10 e eu capturo essa linha e vou partir do 2, que é a primeira linha, e vou andar até 10. Então y vai ser igual a 10. Nesse caso, y vai ser igual a 10. E logo abaixo vocês vão poder identificar, né, que a gente tem aqui também uma parte do for, onde eu vou estar utilizando o y. For é um laço de repetição que vai ser igual for x igual a 2 do y, que é igual a 2 até 10. Então o x vai começar com 2 e vai depois 3, 4 até 10. 2, 3, 4, 5, sucessivamente até o número 10, que é a variável y. Então x vai estar assumindo esse número de 1 a 10. A cada vez que ele passar por esse trecho do for até o next, quando ele chegar no next e subir para o for, ele vai estar em 3, em 4, em 5, até chegar no 10, e no 10 ele vai passar e vai vida que segue. Aqui eu vou carregar a variável do PROC-V, que é uma variável que eu declarei ali em cima, uma variável de variante, que não é um tipo definido, é um tipo mais genérico, que eu posso estar colocando tipo de texto, tipo de valor. Então eu criei um tipo variante e eu configurei para que seja na linha X, que é onde X vai ser no primeiro laço igual a 2, linha X coluna 1, que seria essa coluna aqui que está com 10, 10, 10. Aí voltando aqui para o código, a gente vai fazer agora o VLOOKUP. Só que eu vou criar uma variável de retorno desse VLOOKUP e depois eu faço o application function VLOOKUP normal, pegando o critério, que é a primeira função, o primeiro critério da função, argumento da função, depois o range, que é de A a D, na coluna, na planilha de regra, né? É como se eu tivesse setado aquela área de range. Aí eu tenho a coluna 1 e 2, no caso a coluna 2, e o false também, que é o argumento da função PROC-V, VLOOKUP. Aqui nesse trecho, pessoal, eu estou fazendo uma validação de regra.
Por quê? Eu estou pegando o retorno daquele PROC-V e estou verificando, olha, ele é igual a X. Se ele é igual a X é porque o campo é obrigatório. Se o campo é obrigatório, ele está preenchido, aí eu verifico. Se estiver vazio, aí eu pinto, eu vou colorir a célula de amarelo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu faço uma regra, só que em vez de utilizar a regra da coluna 2, que seria a segunda regra, né, eu vou usar a regra da coluna 3, né, que seria a regra 2, na verdade. E aqui eu faço a mesma coisa. Se me retornar verdadeira é porque é obrigatório, então eu vou lá e vou colorir a célula se estiver vazio. Aqui eu descarreguei as planilhas, já tem o finalzinho lá, o end sub. Então esse código basicamente está funcionando, eu só tenho que tirar o comentário dessa variável aqui, que eu não coloco o tipo dela, porque é difícil você saber qual é o tipo de retorno do PROC-V. Então eu costumo deixar ela vazia, eu declaro ela vazia, sem tipo, e ela vai assumir o tipo daquilo que foi retornado do PROC-V. Então já estamos ok, vamos verificar aqui no nosso Excel. Ó, clicando ele já vai colorir as células aonde a regra estava com o X. Eu vou tirar aqui a cor, né? Isso depois você pode fazer via código também, né? Para cada execução ele limpar. Mas aqui um exercício eu vou fazer aqui manualmente. Olha, eu preenchi, quer dizer, ele não validou valor, não validou nada, mas pode ser colocado uma validação dentro daquele if. Mas aqui eu só estou validando se está preenchido. Mas tem uma coisinha que está faltando. E se eu não encontrar, o PROC-V não encontrar? Quando a gente faz um PROC-V e o PROC-V não encontra, ele não retorna um erro? No VBA não é diferente, ele vai me dar um erro de execução e vai dar um bug. Eu vou depurar aqui, ó. Ele não conseguiu fazer o PROC-V com esse critério. Ele não conseguiu. Esse critério aqui, ó, que é o 91, ele não conseguiu. Não conseguiu trazer porque ele não encontrou. Não encontrou, deu um erro. E como é que eu trato o erro no VBA? Eu vou ter que parar o código nesse momento. E a gente tem aqui uma funcionalidade chamada onError. onError goTo. E aqui eu vou colocar para onde eu quero que esse erro seja tratado. Esse erro trate que eu coloquei. Podia colocar qualquer coisa aqui. Eu coloquei, aí eu rotulei esse erro trate. O que vai acontecer? Quando der um erro nessa parte, ele vai pular para esse erro trate. Eu coloquei lá embaixo, tratamento de erro. É esse trechinho aqui. Vou tirar o comentário. Aí você vai poder ver que o erro trate aqui, ele é um rótulo. E debaixo desse rótulo eu coloco aqui, ó, o que eu quero que faça. Eu quero que vai colorir a célula de amarelo. Eu quero que adicione comentários. Eu coloco o comentário aqui. E aqui eu vou voltar. Resume voltar. Esse voltar também é um rótulo que eu coloquei. Podia ser qualquer nome. Aí o voltar eu coloquei bem acima do next. Quer dizer, ele deu um erro nessa linha. Ele pulou para baixo para o erro trate. Trabalhou no erro e voltou. Aonde ele voltou? Aonde eu defini que eu quero que ele volte. Eu não quero que ele execute mais nada, já que ele não encontrou, eu quero que ele passe para a próxima linha ou que termine o código. Então ele vai voltar para esse ponto no código onde eu coloquei o rótulo de voltar. Aí ele segue a vida que segue. Segue para o next ou segue para o código de baixo se estiver na última linha. Só que assim, para isso funcionar, essa parte de baixo do erro, eu não posso executar novamente. Então eu coloco condições para verificar o erro ou eu crio uma saída do código antes desse trecho. Então esse trecho nunca vai ser executado se eu colocar esse exit sub. Nunca vai ser executado por vias normais, quer dizer, se o código correr sem erro nenhum, ou se ele voltar com o erro e correr depois sem erro nenhum, ele vai parar nesse exit sub e vai sumir. Então a única forma de ele entrar dentro desse tratamento de erro é por um erro do goTo, que eu estou mandando entrar lá dentro. Vamos testar? Veja aqui que já deu certo, ó. Deu errado, mas deu certo. Ele achou o erro e criou um comentário. Vamos excluir o comentário. Vamos tirar, voltar a célula com uma cor que estava antes. Vamos tirar aqui as formatações e vamos colocar aqui 91 aqui embaixo para
para ver se ele vai encontrar. Não coloquei regra nenhuma, vou validar. Olha, ele não trouxe mais o comentário, nem coloriu a célula, porque ele encontrou lá. Bom, pessoal, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. O código ele pode ser adaptado, é um código que eu uso muito no meu dia a dia aqui. E pessoal, fica a dica, qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço, até mais.